Pastor Geiser, Pastor Marcelo, boa noite para os senhores. Boa noite. Aqui não tem nenhuma lajota cortada. E você viu que eu troquei a lajota do banheiro, né? Boa noite a todos. Uma boa noite ao pastor Marcelo e também a todos os irmãos e amigos que aqui conosco estão. Pastor Marcelo, você tem como escolher alguém do seu rebanho aí para fazer a oração inicial para nós? Pastor, claro, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um culto aqui, especial. Eu, na verdade, pastor, eu estou vendo aqui a lista dos que já entraram e eu queria convidar uma pessoa que não orou para a gente ainda. E eu estou vendo um rapaz chamado Eric. Será que o Eric está aí nos assistindo? Oi. Eric, pode fazer oração para a gente, Eric? Posso? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo bem você. É meu pai que vai passar a mensagem hoje, né? Sim, Ele sou eu mesmo. mesmo. Então... Que bom que você está aí. Que bom que você está aí acompanhando, filho de Brasília. Sim. Então, por favor, Sempre Eric, nos dirija em oração agora. Sempre estou acompanhando os cultos de vocês aí de domingo, de quarta. Gosto bastante. Então, por favor, nos dirija em oração agora. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos muito por esse dia, por um início de semana que está se iniciando, que o Senhor abençoe todos nós, nos nossos afazeres, nas nossas lutas, nossos desafios. Tenho certeza, Senhor, que nessa noite tem pessoas com pedidos, com agradecimentos, com lutas na sua vida, no seu coração, que o Senhor venha estar com todas essas pessoas, com todos os pedidos, agradecimentos, com todos que estão aqui nesse culto, que eles sejam abençoados por Ti. Unja também os lábios do meu Pai nesse momento, que ele fale diretamente as Tuas palavras através dele. Usa ele poderosamente, cuide também do pastor Marcelo e também do meu pai, no trabalho de pastorear essas igrejas. Abençoe cada irmão presente aqui e também os que não estão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Amém, Eric, obrigado. Pastor Gás, me fala uma coisa, essa prateleira de livros aí não é a sua, né? É a minha, sim. É a sua? Tá Sempre bonita foi. essa prateleira, hein? Tô até com inveja agora dela. É a minha. Só que é uma foto que eu tirei da prateleira e coloquei no fundo aqui da tela, né? Porque hoje eu estou na casa da minha irmã aqui, né? E essa aqui também não é a minha prateleira de livros, ó. Aqui é uma cristaleira. Hoje eu estou na casa da minha mãe, do meu pai. Então, eu estou na casa da minha irmã, mas coloquei a foto aqui de fundo, costumeira, para vocês me verem aí, com esse fundo bonito. Então tá bom. Pastor Gás, obrigado aí por estar mais uma vez. Eu tô vendo que o pessoal está entrando ainda. É lógico, hoje foi um dia bem atípico, eleições em todo o Brasil. Eu já sei que em Curitiba o Rafael Greca ganhou, não sei, em Colombo ainda não saiu para nós aqui quem que ganhou, mas nós tivemos uma correria bem grande hoje, né? Aqui na cidade dos meus pais, por exemplo, quando foi já anunciada a prefeita, então teve carreata, que é uma cidade pequena, você ouve à distância o barulho que as pessoas estão fazendo. Não sei onde o senhor está, mas que Deus lhe abençoe nesse momento, então. Não, aqui não tem barulho nenhum. Mas, então, não teremos segundo turno em Curitiba. Não teremos. Então, essa semana nós vamos saber a real situação da cidade com respeito ao Covid, né? Em que pé nós estamos realmente. Maciel acabou de colocar aqui, novo prefeito de Colombo, Helder alguma coisa, não sei o sobrenome dele. Obrigado, Maciel. Essa é uma situação importante, pastor. Por que a eleição para nós ela é importante? Porque nós vamos agora conhecer a real situação do Covid nessa segunda etapa pós-eleição. Agora os dados vão começar a aparecer. Então, para isso é importante a gente continuar orando, continuar juntos aqui nesse culto. Muita gente até, eu ouvi assim, falar, não aguento mais o culto virtual, mas nós vamos ter que aguentar mais um tempo se a situação piorar, né, pastor?
Com certeza. E eu queria falar uma palavrinha dizendo que nós não devemos ser contra os políticos de forma alguma. Nós podemos ser contra a politicagem, mas pessoas têm que liderar. Nós precisamos de alguém na prefeitura, precisamos de alguém como vereador, vários como vereadores, precisamos de, enfim, nós precisamos de pessoas em liderança, nos cargos de liderança de um município, de um estado, de um país. Então, sempre haverá alguém nos liderando, administrando o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso município, o nosso país. Então, nós não podemos ser contra, nós temos que orar pelos políticos, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia é apolítica. O que quer dizer isso? Nós não defendemos nenhum político como organização, não defendemos nenhum partido, nenhum político nós podemos apoiar, nós como pastores, como igreja, defendendo e levantando bandeira, alguma coisa desse tipo. Não, cada um tem a sua convicção individual, decide votar em quem quer, no partido que quiser, e todos são livres, e a igreja não direciona ninguém para lado nenhum. O que nós temos que fazer, o que a Bíblia nos recomenda fazer, orar pelos governantes, pelos reis, pelos que estão investidos de autoridade. Então, se agora entrou um prefeito que você não queria, um governador que você, um vereador que você não queria, não interessa. O teu papel é orar por essas pessoas, para que eles administrem de uma forma que nos garanta a liberdade religiosa. Um dia nós não vamos ter mais isso. Então, oremos pelos nossos governantes, não importa a cor, o partido, a classe social, se é homem, se é mulher, se não é, se é mais ou menos, se não sabe nem o que é, não importa. Oremos por essas pessoas. Se elas estão lá, Deus permitiu. Deus permitiu Nabucodonosor, Deus permitiu todos os reis que tiveram envolvimento com o povo de Israel estarem no poder. Então, Deus está acima, controlando todas as coisas. E nós, como cristãos, temos que orar. Logicamente, quando a gente vota, a gente procura o candidato mais cristão, o candidato que se enquadra mais com os princípios bíblicos, né? E tudo mais. Mas isso é uma decisão de cada coração, de cada um de nós. Então, agora passou a eleição, vamos continuar a nossa vida e orando por esses políticos, né? Pastor, o senhor falou uma coisa interessante. A igreja, por mais que ela se posicione de forma apartidária, ela não é por essa razão que ela se torna contrária aos políticos. É aquilo que o senhor realmente explicou. Então, nós não somos contra, nós só não temos posição do lado A ou lado B. Nós somos assim, nós somos neutros e nós precisamos continuar pedindo que esses governantes sejam também instrumentos para que a gente consiga continuar vivendo e tendo uma boa qualidade de vida, não é? Muito bem. Vamos agora entrar no tema de hoje. E o tema é baseado nesse livro aqui, ó. Até, pastor Marcelo, você já fez um tema, né, do livro, né? O 2, né? Acho que foi contigo, né? Isso, o tema 2 foi comigo. Foi maravilhoso, maravilhoso. Não está aparecendo o livro aqui, não sei porquê. Põe bem para frente da câmera que aparece. Bem na frente da câmera. Tá, Mais para frente. Aí. Bom, não importa muito. O livro é o seu amigo, o Espírito Santo. É um livrinho pequeno do pastor Morris Venden. Pastor Morris Venden, se não me engano, já faleceu. E esse livro tem nas lojas... Bom, eu comprei todos os últimos 8 que tinha aqui na loja Novo Tempo Store, aqui da associação. Mas não vá mais na associação comprar. O pastor Geisner já comprou todos. Compre com ele está vendendo a R$300 cada um. E nós estamos estudando os capítulos desse livro. E o capítulo número 3 tem como título O Espírito Santo e a Convicção, ou o trabalho do Espírito Santo. Então, eu peço a você que abra a Bíblia aí na sua casa, procure a sua Bíblia no celular ou a Bíblia em papel mesmo. E vamos ler aqui em João, capítulo 16, no verso 7 em diante. João 16, verso 7 em diante. Diz assim: Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei.
Então, Jesus falava aqui sobre o Espírito Santo. Para que ele venha e fique com vocês, eu preciso ir. E ele ficará com vocês. E é como se eu estivesse com vocês. O Jesus está conosco através do Espírito Santo. Então, quem não recebe o Espírito Santo, não tem Jesus. Quem não tem o Espírito Santo, não tem Jesus. Não tem como ter Jesus se você não tem o Espírito Santo. Ele veio, e veio para trazer Jesus e se fazer presente entre nós, e nos apresentar a Jesus, e nos levar a Jesus. E no verso 8 diz, quando ele vier, o papel principal dele vai ser esse, disse Jesus no verso 8. Convencerá o mundo do pecado. Não fala aqui uma região do mundo, mas o mundo inteiro. Então, o trabalho do Espírito Santo é mundial. Não está restrito a um país, a uma nação, a uma classe de pessoas, é um trabalho mundial. Convencerá do pecado, o mundo, da sua situação pecaminosa, e quando fala mundo, são pessoas. Todas as pessoas do mundo. Da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, olha só que papel maravilhoso é o papel do Espírito Santo. E nós estamos envolvidos no processo da pregação do Evangelho, do cumprimento das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, da grande comissão de Mateus 28, e nós temos que pregar o Evangelho no mundo todo. E se nós olharmos, né, em quantos países está presente a igreja, mais de 200, 209, 208, 213 países no mundo, não falta muita coisa em número de países. Poucos países ainda faltam serem alcançados. Mas, quando a gente vai olhar em que nível estamos em cada país, nós vemos que os países que alcançamos, nós entramos lá, às vezes com uma família, 2 famílias, 3 famílias, 100 pessoas, 1000 pessoas, poucas pessoas, e falta muita gente para ser alcançada naquele país. E nos países que nós não estamos, não são países pequenos, são países bem populosos, muito populosos. Em alguns onde nós já estamos presentes, como a China, a Índia, então a população é gigantesca. Na verdade, a obra é muito grande. E falando numa linguagem humana, é impossível. É a tal da missão impossível. Aos olhos humanos, a pregação do Evangelho para nós é uma missão impossível. Não tem como. Homens cumprirem com essa missão sozinhos, sem o Espírito Santo. E o livrinho aqui, ele mostra o desafio lá no passado de pessoas tentando evangelizar cidades já bem com uma presença bem grande de adventistas, e o desafio era pregar de casa em casa. Então imagine essa cena, se você pudesse, na sua cidade ou no seu bairro, ir em todas as casas, se todos os membros da sua igreja se dividissem em duplas e fossem de casa em casa e tivessem a permissão de cada morador das casas, dos apartamentos, a permissão da entrada, e se eles pudessem falar sobre as verdades bíblicas por 1 hora, e aquelas pessoas ouvissem tudo, quietinhas, e você pudesse apresentar as principais verdades bíblicas, aquelas que nos distinguem como igreja, né? Durante 1 hora, em todas as casas do seu bairro, da sua cidade. Se isso fosse possível, se houvesse essa permissão, quando terminássemos essa força-tarefa, será que teríamos evangelizado aquele bairro ou aquela cidade? Ou o país inteiro, se isso fosse possível no país inteiro? Ou em todos os países onde nós estamos presentes, em outros onde não estamos presentes? Será que as pessoas iriam aceitar? Iriam responder positivamente? Bom, primeiro que isso é impossível, né? As pessoas não vão abrir
as portas assim como nós pensamos, todo mundo abrindo e todo mundo ouvindo. E se todo mundo ouvir, se todos abrissem as portas, será que seriam convencidos? Será que eles entenderiam, aceitariam e diriam um amém? Bom, primeiro que não é quando todos se converterem que Jesus voltará a essa terra. Não é quando todos se batizarem e se tornarem cristãos adventistas que Cristo voltará a essa terra. É quando todos ouvirem. Mas eu estou falando nessa questão de ouvir. Será que todos abririam espaço para isso? E responderiam positivamente como nós sonhamos e desejamos? Bem, aqui o livro diz assim, ó, não podemos convencer ninguém de sua própria necessidade. E hoje à tarde eu tive uma experiência negativa. Eu tentei convencer alguém da sua própria necessidade. Eu estava visitando aí um amigo, não é um amigo, né? Alguém que eu conheço, assim. Fui a segunda vez na sua casa. E conversando ali com ele, eu percebi que ele fuma. Então, eu senti o cheiro do cigarro. Então, veja só, é a segunda vez que eu vou na sua casa, só tive um contato rápido por WhatsApp com ele, e ele tem, assim, mais de 50 anos, e eu senti o cheiro do cigarro. E dias atrás eu visitei uma senhora com enfisema pulmonar, com 58 anos. Então, aquilo me impactou, vendo o sofrimento dela nessa situação. E, no meio da conversa, eu parei e disse, olha, eu gostaria, Adilson, o nome desse homem que eu visitei, eu gostaria de mudar a nossa conversa aqui, eu gostaria de te dar um conselho, te falar, primeiro fazer uma pergunta. Parece que você fuma, né? Eu percebi que você fuma. E ele respondeu, sim, eu fumo. E fuma há bastante tempo? Ah, desde os 12 anos. Aí eu vim com aquele conselho, né, todo meloso assim, para ele, olha, seria bom você parar. E o quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Aí ele me respondeu, olha, o meu pai fumou até 90 e poucos anos e morreu com 90 e poucos anos e isso não dá nada, não sinto nada, estou bem e não quer dizer. Isso aí eu posso continuar fumando e não vai acontecer nada. Como eu posso parar e daí porque parei aí que vem alguma coisa. E tem gente que não fuma e também fica doente e tal. Eu falei, mas eu insisti mais uma vez, eu disse, olha, mas veja bem, se você está bem, tem saúde, é agora a hora de você parar. Porque depois, quando vem uma doença, daí é mais difícil. Então, aproveite agora que você está bem, pare com isso aí. É só um conselho aí. Eu disse, não, eu não vou parar, não. Tá bem assim. Aí eu recuei, né? Porque eu vi que não consegui convencê-lo. E tem pessoas que a gente fala sobre isso, elas dizem, realmente você tem razão, eu estou lutando faz tempo, realmente tem que parar, chega uma hora que eu preciso mesmo tomar uma decisão. Não, ele foi bem relutante em não ouvir a minha voz. E é o que diz aqui, não podemos convencer ninguém de sua própria necessidade. Ou porque está se prejudicando com cigarro, ou porque está vivendo uma vida promíscua, uma vida de idolatria, uma vida longe de Deus, uma vida de pecados, nós não podemos convencer ninguém. Essa é a obra do Espírito Santo, que conhece o tempo mais oportuno de cada pessoa. O Espírito Santo conhece o tempo certo de cada pessoa, o tempo oportuno em que elas ouvirão. Poderão até dizer não, mas ouvirão e tomarão a sua decisão. Agora, diante disso, se a obra de convencer é do Espírito Santo, então eu não preciso falar mais nada, não devo fazer mais nada, não vou falar mais nada, porque não adianta, não sou eu que convenço ninguém, é o Espírito Santo mesmo. Não, aí estamos errados. O Espírito Santo nos usa para chegarmos às pessoas. Então, esse homem que me ouviu hoje à tarde respondeu de forma negativa ao meu conselho, ao meu apelo, no final eu disse para ele assim, Adilson, no final da conversa, quando eu estava saindo da sua casa, né, me desculpe aí por ter te falado sobre o cigarro, mas a gente só quer saber do bem das pessoas e quer que as pessoas fiquem bem e que fiquem melhor, né? Então, não, tudo bem, não, eu entendi, fique tranquilo e tal. Mas eu pedi desculpas no final, né? Então, qual é o nosso papel?
aqui o livro, sabiamente, o autor diz assim, ó, a nossa obra é dupla. Convidar o Espírito para incutir convicção naqueles em quem estamos interessados. Então, primeira coisa a fazer, orar para que o Espírito Santo coloque no coração daquela pessoa, que é o alvo da oração, a convicção ou a conversão, para que o Espírito Santo a converta. Orar pela pessoa com quem entramos em contato, ou com quem vamos entrar em contato. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós podemos ser usados pelo Espírito Santo. Segunda coisa, convidá-lo a cruzar. Convidar quem? Convidar o Espírito Santo a cruzar os nossos caminhos com os daqueles a quem ele, o Espírito Santo, já convenceu. Então, eu agora, por esse amigo Adilson, o que me resta é orar. Orar para que o Espírito Santo, de alguma forma, o impressione. E ele age mesmo. Segunda coisa, continuar orando para que o Espírito Santo cruze o meu caminho com pessoas com quem ele já trabalhou, o Espírito Santo, e já as convenceu da sua situação. E aí eu sou um instrumento de Deus para ajudá-las no processo da salvação. Então, é muito interessante o que o autor aqui diz. Veja só, convidar o Espírito Santo para incutir convicção naqueles em quem estamos interessados. E a gente chama as pessoas de interessadas da igreja, né? Um interessado do Novo Tempo. Na verdade, está errado isso. Não há nenhum interessado lá fora. Os interessados estão dentro da igreja. Eu é que sou o interessado. Você é que deve ser o interessado. A igreja toda deve ser a interessada nos que estão lá fora. Eles não estão interessados. Eles não estão nem aí, muitos deles, ou a maioria. Nós é que temos que nos interessar por eles, orando por eles, para a atuação do Espírito Santo na vida deles e pedindo que Deus nos coloque no caminho daquelas pessoas que ele já convenceu da sua situação, da sua necessidade. Eu sublinhei mais algumas coisas aqui interessantes que eu queria compartilhar aqui nesse livro, não é? Aqui diz, se eu puder persuadir alguém a orar comigo na soleira da porta de sua casa, repetindo as palavras que eu lhe disser, isso quer dizer que ele foi alcançado para Cristo? Bom, primeiro que isso seria uma utopia, né? E não quer dizer que ele já está alcançado para Cristo. Isso é um trabalho sobre-humano, sobrenatural, o trabalho da conversão. Há somente um caminho pelo qual o mundo inteiro pode ser alcançado. E esse caminho é através da atuação do Espírito Santo, o que só é possível pelo poder do Espírito Santo. Veja, na igreja primitiva, aqui o livro nos faz lembrar do que a Bíblia nos apresenta, foi o Espírito Santo que num dia lá enviou, impressionou Filipe a se encontrar com aquele eunuco. E aí o Filipe perguntou, você está lendo o quê? Estou lendo aqui Isaías, aqui, mas está entendendo o que está lendo? Não estou entendendo. Então, deixa eu te explicar. E aí ele explicou, depois Filipe batizou aquele eunuco. Então, quem levou Filipe ao encontro daquele homem foi o Espírito Santo. Por isso, aquela oração, orar para que Deus nos coloque no caminho das pessoas com quem já o Espírito Santo trabalhou. Foi o Espírito Santo que deu a Ananias o endereço de Saulo. Veja a atuação do Espírito Santo, guiando Ananias a Saulo, após a experiência em Damasco. Foi o Espírito Santo que impediu que o evangelho fosse pregado na Ásia. Por quê? Porque ele sabia que o tempo para a divulgação da pregação da mensagem lá naquele continente ainda não havia chegado. Então o Espírito Santo sabe o tempo certo de cada pessoa. Mas isso não quer dizer que eu não possa bater lá na porta e levar um não, que nem hoje à tarde eu levei. Isso não é um erro. Mas ainda não é o momento, talvez, daquele homem.
mas uma semente já foi plantada. Lá na frente, quando o Espírito Santo tocar no coração dele, de alguma forma, ele sinta a necessidade de mudar a sua vida, né, nessa questão de saúde, ele vai lembrar dos conselhos que ele já ouviu, poderá lembrar também do meu conselho, né, da minha preocupação por ele. Por outro lado, podemos falar acerca do Espírito Santo e de sua obra de convencer o mundo do pecado, mas não devemos cruzar os braços e esperar que ele faça o trabalho. Então, o trabalho é do Espírito Santo, ele que convença, ele que fale com as pessoas. Não, e eu não vou só orar. Não. A oração já é um trabalho, e o mais importante de todos. Mas nós também temos que ir atrás das pessoas, ir até as pessoas. No sábado, ontem, no dia anterior, eu também tive contato com outra pessoa. E exortei a continuar firme na luta contra as drogas. Ela já decidiu, já parou, já não usa mais, mas eu fui lá para reforçar. Olha, continue firme nesse caminho aí. A luta é diária. E a resposta foi positiva. A pessoa respondeu, não, pastor, está certo. Eu falei, não se aproxime de locais perigosos. E essa pessoa me respondeu com um verso da Bíblia, falando de Jó, que Jó se desviava do mal. Jó se desviava do mal. Assim eu também devo fazer, né, pastor? Eu falei, é isso mesmo. Então, aí já está uma pessoa que eu não convenci, que o Espírito Santo já convenceu, já está trabalhando no coração dela, e aí eu estou reforçando e ajudando e sendo usado também pelo Espírito Santo para que ela continue nessa caminhada. Então, é assim o que aqui o livro nos apresenta. O plano de Deus é que o Espírito Santo trabalhe através de pessoas para alcançar pessoas. Então, é pessoa alcançando pessoa. E quem está ligando pessoas com pessoas? O Espírito Santo. Quem está orando por pessoas, pessoas orando por pessoas? Nós. E quem está atuando no coração dessas pessoas? O Espírito Santo. Então, uma parceria nossa com o Espírito Santo. Ele quer nos usar, não é? Quando ele vier, ele convencerá. Não sou eu, não é você, mas sim o Espírito Santo. E o mundo inteiro. Deixa eu ver aqui uma outra parte que eu sublinhei nesse livro aqui, muito interessante, é a seguinte, ó. Nós, como seres humanos, nós somos rápidos em reconhecermos a necessidade do outro, o erro na vida do outro, o pecado na vida do outro, a falha na vida do outro. Rapidinho, nós percebemos as falhas de caráter, defeitos, pecados, coisas erradas na vida das outras pessoas. É facílimo nos enganarmos acerca do nosso próprio estado, diz aqui o livro. E nós? Porque o Espírito Santo não veio só para os de fora, veio para nós também. E para nos convencer também do quê? Do pecado. Não só para convencer o meu amigo, o meu vizinho, para convencer também a mim. Para mim veio o Espírito Santo. Para mim, pode não ser difícil estar cônscio, diz aqui o livro, com respeito ao seu pecado. Ao pecado dos meus vizinhos e amigos. Mas e a minha condição? Eu aqui, Wilson Geisler. Aí já é outro assunto. E a tua condição? Não é porque você está dentro, que você é batizado, que o Espírito Santo não deve trabalhar também no teu coração, ele está atuando também aí. Talvez você não tenha dificuldade de discernir a condição pecaminosa daqueles que estão ao nosso redor. Porém, e quanto ao verdadeiro quadro do seu coração? E aí vai a pergunta para você, e o seu coração? É duro como uma pedra e o Espírito Santo não consegue penetrar ali? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, verso 9. Então, veja, a obra do Espírito Santo é no mundo inteiro, para todas as pessoas e para você também. O Espírito Santo trabalha para produzir em nós o senso de necessidade e então nos revelar
Jesus como resposta da nossa carência. E agora eu lembrei aqui de algo que eu sublinhei, que eu tenho que achar aqui, me dê um tempinho aqui para eu achar, sobre essa questão de necessidade. Deixa eu ver aqui, aonde que eu li. Aqui, ó. Quantas vezes você tentou convencer alguém de sua necessidade e experimentou apenas frustração? Foi como eu fiz ali à tarde. Então, a pessoa não reconhece a sua própria necessidade. Tem que lembrar-se disso. As pessoas não estão cônscias do que realmente elas precisam. E não só elas, eu também não estou. Você também não está. Nós também não nos enxergamos. E eu tenho dito que nós somos muito piores do que nós pensamos ser. Se você se acha realmente pecador, pode saber que você é muito pior do que você pensa que é. Se você tem defeitos, pode saber que você é muito pior do que aquilo que você imagina ter de defeitos. Então, nós temos uma visão sempre boa de nós mesmos. Nós tentamos fechar o sol com a peneira, né? Nós não vemos a nossa própria necessidade. E o Espírito Santo vem para nos mostrar isso. Nossa maior necessidade é ver a nossa necessidade. Assim, o Espírito Santo é enviado ao mundo para convencê-lo de sua pecaminosa condição. Nossa maior necessidade em aceitar a salvação é compreender a nossa necessidade de salvação e de mudança. E quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. E eu termino contando uma historinha aqui do avô do meu filho aí que fez a oração inicial aí do Eric. Então, o avô materno do Eric, ele nunca foi adventista, né? Cresceu assim num ambiente adventista lá no Rio Grande do Sul, mas ele nunca aceitou, nunca foi batizado. Então, como jovem, ele tinha as suas preferências, seguiu a sua vida, seguiu o seu rumo. E os anos passaram, ele casou e tudo mais, e assim foi a vida. Ele nunca aceitou os apelos que a mãe fez, que orou muito por ele durante a vida toda. Morreu, não viu as orações dela atendidas, o filho não veio para a igreja, não entregou o coração a Jesus, o pai morreu antes ainda, o pai no final saiu da igreja, e enfim, os anos se passaram. E esse avô aí do meu filho, do Eric, era uma pessoa tímida, uma pessoa retraída, uma pessoa ressabiada, uma pessoa cheia de desconfianças, dificilmente iria para uma igreja e sentaria lá, né? Ele não gostava de aglomerações ou de um lugar com muitas pessoas. Então, era difícil. Não tinha muito estudo, não tinha muito conhecimento bíblico, zero. Uma pessoa mais fechada, assim, uma pessoa muito boa, mas uma pessoa mais fechada. Então, aos apelos de familiares, de mãe, pai, irmão, esposa, filhos, não resultou em nada. Foi o que nós lemos aqui, né? Nós não conseguimos convencer ninguém. Isso é uma obra do Espírito Santo. E aí, o que foi feito por ele? Eu também fiz isso. E outros fizeram. Oração. Primeira coisa, oração. Oração. Oração para quê? Para que o Espírito Santo o convencesse do pecado, da justiça e do juízo. Mostrasse a ele a necessidade. Bastou a oração. Não precisou mais nada. E não levou nem 6 meses de oração, uma oração objetiva, pontual, focada numa pessoa, não uma oração genérica, uma oração por alguém e por um motivo específico, pela conversão de alguém, para a atuação do Espírito Santo. E é assim que tem que ser feito. Deus espera que oremos pelas pessoas, Ele enviar o Espírito Santo para atuar, e nós não sabemos o que acontece no mundo espiritual depois que nós oramos. E quando não oramos, o que não acontece? Resultado. O homem mesmo, o avô do meu filho aí, ele por conta própria disse para a família, eu quero ir para a igreja. Eu quero ser batizado.
Ele trabalhava no sábado. Como que esse homem vai pedir a guarda do sábado? Motorista de ônibus em Porto Alegre, enfim, vai pedir para os patrões dele lá, para o chefe encarregado, que não vai mais trabalhar no sábado. Pois ele fez isso. Um homem que nunca usou um sapato, só tênis para lá e para cá, não é pecado ir de tênis na igreja, né? Mas ele disse, eu quero um par de sapatos, por favor me comprem, eu vou para a igreja de sapato e de calça social, bonitinho. Como pode agora uma pessoa mudar tanto? Passou a não trabalhar mais no sábado, era o primeiro a ir para a igreja. Foi alguém lá, deu estudos bíblicos para ele, e eu tive a alegria de o batizar. Isso foi, acho que no ano de 90, não sei, 98, por aí, 99, mais ou menos. Eu o batizei. E quando eu batizei esse homem, sabe o que ele fez dentro do tanque batismal? Uma coisa que eu nunca vi mais ninguém fazer. Foi apenas ele, o único batizando. Então, veja, ele foi num voto batismal na frente da igreja sozinho. Era um homem envergonhado. Não tinha mais vergonha. E no tanque batismal, depois do batismo, ele ergueu as mãos para cima, assim, ó, fez assim, ó, sinal de vitória. Vitória. Quem fez o trabalho? O Espírito Santo. Quem convenceu? O Espírito Santo. Mas pessoas oraram por ele. Pessoas antes falaram com ele. É aí. Aí que está o segredo. Devemos trabalhar e confiar que o Espírito Santo é competente. O Espírito Santo é competente para fazer o seu trabalho. Hoje esse homem, esse avô do meu filho, já não existe mais. Ele faleceu depois de uns 2 anos, mas faleceu firme na fé. E numa das Bíblias que ele deixou para a família, estava sublinhado o verso de João 14, 1 a 3. Eu dei essa Bíblia para ele uma vez, João 14, 1 a 3, sublinhadinho ali. O Espírito Santo é competente. E, pastor, e nesses países, países que são muçulmanos, por exemplo, o meu filho vai para um desses lugares agora, né? Não vou dizer o nome aqui. Como? É impossível. O Espírito Santo é competente. Numa noite, Deus pode dar um sonho para um mundo muçulmano que responde muito a sonhos e visões, e tudo pode mudar na cabeça, no coração dessas pessoas. Deus tem as suas formas e maneiras. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Estar lá, nesses países, enviar missionários, estar presente, fazer aquilo que nós podemos fazer. E aquilo que nós não podemos fazer, não pode ser feito por nós, mas será feito pelo Espírito Santo, de forma sobrenatural, de forma que nós nem temos ideia. Mas primeiro ele quer convencer você do pecado, da justiça e do juízo. O que falta em você para que ele te convença das tuas necessidades? Ou você já reconhece as suas necessidades e falta apenas a decisão. A decisão ele não toma pelas pessoas, não toma por você. É você quem toma a decisão. Pense nisso. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo seja o nosso consolador, hoje e sempre. É o meu desejo de oração. Amém. Oremos, feche os seus olhos. Querido Deus, obrigado pelo Espírito Santo que nos enviaste. Que ele trabalhe em nós e através de nós para alcançarmos pessoas, para sermos salvos e não irmos sozinhos para o céu. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, pastor Marcelo. Eric, está aí também, meu filho? Ouviu a história aí do teu avô? Estaçarou muito longe. Ouvi, pai. Sempre fico emocionado com a história do vô Israel. Impressionante, né, a conversão dele. Amém. Boa noite para todos vocês. Boa noite. Feliz semana. Boa noite.
Boa noite, todo mundo. Boa semana. Boa noite, boa noite. Boa semana, minhas amigas, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém, nós todos.